Drop your shorts and bend over, Mr. Babar. Oh, no, really, we don't need to. We don't want to do that. So, you know, my kidneys feel a lot better in this position. Maybe it's just that I'm not doing any calisthenics. You know, if I did some sit-ups in the morning or bent over like this, I'd probably feel 100% better. Moon River. Whew. Thank you, Doc. You ever serve time? Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio proponho uma distração das tristes notícias que correm pelo mundo com duas comédias. Nem sempre este género é bem tratado, inclusivamente aqui no segundo take. Por isso, decidi recuar um pouco no tempo e recuperar dois filmes que colocam em primeiro plano o talento de Chevy Chase. O comediante que começou a carreira na National Lampoon e se tornaria um elemento regular do elenco no Saturday Night Live, atingiria a fama na série de filmes iniciada em 1983 com Que Paródia de Férias, mais uma criação do prolífico John Hughes, neste caso com realização de Harold Ramis. Aqui em casa, por exemplo, o terceiro capítulo, Que Paródia de Natal, é já um clássico com presença obrigatória todos os anos na época natalícia. Espiões como Nós e Três Amigos, curiosamente ambos de John Landis, consolidariam Chevy Chase como o nome obrigatório da comédia norte-americana. Estatuto que nem sequer os fiascos de bilheteira na década de 90, bem como a posterior fama do seu difícil feitio, conseguiriam rasurar. Os filmes de que falaremos neste programa são, na minha opinião, duas das melhores amostras do talento e do carisma de Chevy Chase. Curiosamente, ambos realizados por dois nomes do cinema norte-americano, nem sempre celebrados, mas de grande talento. Fletch, estreado em Portugal como Assassínio por Encomenda, foi realizado por Michael Ritchie. E Que Bem Que Se Está no Campo, ou Funny Farm no original, foi o derradeiro título da carreira de George Roy Hill. Comecemos então por Fletch. Oh, for God, Don. What is this man saying? Buenas, señor Duncan. Friends, What is this man doing? What in the hell's the matter with you? What is this man's name? My name is Igor Stravinsky. Hi there, I'm Harry S. Truman. I'm Don Corleone. They call him Fletch. Fletch! Fletch, F. Fletch. He's good at defending himself, Better tie your shoelaces. Oh! disguising himself, and getting himself into trouble. Well, it be Fletch. Go ahead. Make my day. He's a reporter There are no tags on these mattresses. who's about to write the story of a lifetime, Will you kill me? Sure. if he lives. Thanks a lot! There isn't a woman he can't charm, Can I borrow your towel for a sec? My car just hit a water buffalo. a question he won't ask, You and your wife are currently alive, I take it? Drop your shorts and bend over, Mr. Babar. a risk he won't take, Probably feel 100% Moon River. to get to the truth. It looks like you two have a lot to talk over. We'll just catch the last 10 minutes of Dynasty. Universal Pictures presents Chevy Chase as Fletch. My hero. Welcome to it. Chevy Chase é Erwin M. Fletcher, mais conhecido como Fletch, um jornalista disfarçado de toxicodependente a investigar o tráfico de narcóticos nas praias de Los Angeles. Um dia é abordado por Alan Stanwyck, vice-presidente de uma companhia de aviação, que o pretende contratar para que Fletch o mate, sob o pretexto de estar a morrer de cancro nos ossos. Fletch não acredita, mas finge aceitar o trabalho com o objetivo de investigar a verdade por detrás de tão estranha proposta. Nunca tinha visto Fletch até este ano, mas toda a minha vida convivi com o póster, no qual podemos ver Chevy Chase com um revólver apontado à cara, enquanto mostra vários cartões de identificação, alusão às várias personagens e caricaturas que encarna no filme. Por causa desta imagem, sempre imaginei Fletch como uma comédia desbragada. Qual não foi a minha surpresa quando encontrei um filme de mistério menos assente na comédia do que na investigação de travo neo-noir, polvilhada, obviamente, pelo humor que resulta da forma como o protagonista encara as situações em que se vê envolvido. Isto porque Fletch tem origem no primeiro de uma série de populares livros de mistério da autoria de Gregory MacDonald, protagonizados pelo jornalista ex-marine. Foi desta premissa séria, digamos assim, que nasceu uma narrativa de veia humorística
ao juntar um triunvirato de talento cómico. O guionista Andrew Bergman, que contava no currículo com os sucessos Balbúrdia no Faroeste e Por Favor Não Matem o Dentista, o realizador Michael Ritchie, que em 1972 dirigiu Robert Redford na brilhante sátira política O Candidato, e, obviamente, Chevy Chase, já nesta altura uma estrela com talento natural para o improviso. O que encaixa que nem uma luva neste filme, que obriga Chevy Chase a 1001 disfarces que o ajudam com a investigação que leva a cabo. Estes disfarces acabam por ser hilariantes, porque são sempre servidos pela confiança um tudo ou nada arrogante que se tornou a imagem de marca do ator. Fletch nunca se questiona, nem tem dúvidas sobre os seus métodos, saindo sempre por cima das situações de aperto, como se a sua superioridade fosse o único resultado possível das mesmas. Essa confiança é ainda retratada numa sequência de fantasia, em que Fletch, obcecado pela equipa de basquetebol Los Angeles Lakers, aparece em campo a carregar a equipa às costas, demonstrando um talento para o desporto que merece os elogios de Kareem Abdul-Jabbar, lenda da modalidade, que tem aqui uma breve aparição. Obviamente que, sendo este um típico produto dos anos 80, a postura de Fletch resulta também numa atração irresistível para as senhoras que com ele se cruzam, sejam elas a colega de profissão encarnada por Gina Davis, em princípio de carreira, ou Gail, a esposa de Alan, interpretada por Dana Wheeler Nicholson, uma cara familiar para os fãs mais acérrimos da série televisiva Fecheiros Secretos. Ao som do orlhudo tema de Harold Faltermeyer, imediatamente reminiscente de Axel F., sucesso do ano anterior composto para o Caça-Polícias, Fletch não tem qualquer dificuldade em namoriscar, seduzir e aproveitar-se das beldades femininas para benefício da sua investigação. Hi. Hi. I was hoping you'd say that. Oh, I just got out of the shower. Yeah. Can I borrow your towel for a sec? My car just hit a water buffalo. Nice place you have here. I'm surprised to see you. What are you doing here? I ordered some lunch. You ordered it here? Well, I knew this is where my mouth would be. I really should change. No, I think you should stay the same wonderful person you are today. I mean, put clothes on. No, really, make yourself comfortable. Are you always this forward? Only with wet married women. Assassínio por Encomenda é uma agradável surpresa, porque é uma comédia que funciona igualmente como um filme de ação e mistério, incluindo cenas de investigação, recolha de provas, tiroteios, perseguições a pé e ainda uma perseguição automóvel, tudo isto complementado por um elenco recheado de talento, do qual importa ainda referir nomes como Kenneth Mars, M. Emmett Walsh e, como os vilões de serviço, Tim Matheson e Joe Don Baker. Em 1989, Chevy Chase e Michael Ritchie voltaram em Fletch o Herdeiro, uma sequela com uma história original, curiosamente ignorando as sequelas escritas por Gregory MacDonald. Fletch recebe de herança uma mansão no Louisiana, um estado do sul profundo, o que coloca o repórter em peripécias politicamente incorretas, envolvendo teleevangelismo, o perene racismo figurado pelo Ku Klux Klan e a difícil herança da escravatura, aqui utilizada de forma discutível para efeitos cómicos. Desde então, existiram várias tentativas para voltar ao universo de I Am Fletcher, incluindo um projeto cancelado de Kevin Smith, bem como outro que seria protagonizado por Jason Sudeikis. Finalmente, em junho do ano passado, deram início as rodagens de um novo filme, Confess Fletch, que adapta o segundo romance de MacDonald. Realizado por Greg Mottola e contando no papel principal com John Hamm, ator que já deu provas de ter um bom sentido de humor, parece reunir as condições para um regresso de sucesso a este universo. Operator. Sheriff's office, please. Yes, sir. I can connect you with the sheriff's office if you'll kindly deposit 20 cents. But this isn't a payphone. Please, sir. Deposit 20 cents in the slot and I'll complete your call as requested. No, you don't understand. This is Mr. Farmer calling. We just moved into the old Musselman place. You were supposed to install a wall phone in the kitchen. Please, sir. Just drop a couple of dimes in the slot and I will happily complete your call as requested. What slot? There is no slot. Haven't you been listening to me? This is not a payphone. This is a goddamn 1948 table model with a 12-inch cord that some jackass put in my cabinet. Disconnect. Vulgar and abusive language. That's an automatic disconnect. Operator. Yes, hello. This is Dr. Cleland from the Utilities Commission. May I speak with the sheriff, please? We have a fire. It's very urgent. Nice try, Mr. Farmer.
Sheriff's office, please. You gotta get up earlier in the morning than that, Farmer. I know the sound of 2 pennies being dropped into a jelly jar when I hear it. Listen to me. This is Elizabeth Farmer. We have a corpse in the garden. Do you hear me? Now get a hold of the sheriff this very minute. Em Funny Farm, Chevy Chase é Andy Farmer, um jornalista desportivo nova-iorquino que se muda mais a mulher Elizabeth, interpretada por Madeline Smith, para uma tranquila quinta na pitoresca cidade de Redbud, no estado do Vermont. Andy planeia escrever um romance na pacatez do novo lar. No entanto, o casal citadino não se adapta facilmente às particularidades do campo, entrando em choque com alguns dos seus habitantes, como por exemplo o carteiro que entrega as cartas, atirando-as de uma carripana ferrugenta em marcha, sem sequer abrandar. Outro elemento que não ajuda à integração dos Farmer é a descoberta no jardim de um caixão onde está enterrado o antigo dono da casa. Tal como Fletch, Funny Farm é adaptado de um romance. Neste caso, um texto também originalmente de pendor humorístico, escrito por Jay Cronley. A adaptação ao grande ecrã foi da autoria de Jeffrey Bohm, um guionista em alta na Hollywood da década de 80, que viria a colaborar com Richard Donner no segundo e terceiro capítulos de Arma Mortífera e com Steven Spielberg em Indiana Jones e a Grande Cruzada, e que um trágico problema cardíaco vitimou aos 53 anos de idade. Funny Farm seria a derradeira realização de George Roy Hill, versátil realizador de títulos tão díspares como 2 Homens e um Destino, Matadouro 5, Os Vencedores ou A Golpada. Filme encabeçado por Paul Newman e, mais uma vez, Robert Redford, com o qual o realizador arrecadaria o Oscar de melhor realização. Com origens teatrais e tendo passado pela escola que era a televisão americana da década de 50, Hill elevava sempre os projetos em que se envolvia, e este não foi exceção. Funny Farm é o resultado do equilíbrio entre o classicismo do realizador e o tipo de humor mais grosseiro da sua estrela. Esta combinação improvável foi a sua maior fraqueza e é também a sua maior virtude. Logo pelo póster original, é possível testemunhar a dificuldade da Warner Brothers em promover um filme encabeçado pelo Chevy Chase com uma abordagem um pouco mais sóbria. Nele, é possível vislumbrar o ator a fazer uma careta com um ovo partido na cabeça que lhe escorre para a testa. Ora, nem o tom dessa imagem reflete o tom do filme, nem a situação retratada ocorre no decorrer da narrativa. O resultado foi uma recepção crítica morna e um modesto resultado nas bilheteiras. A verdade é que Funny Farm tem uma mão cheia de situações verdadeiramente engraçadas, com especial destaque para uma tentativa de fazer uma chamada para o xerife frustrada por zelosas telefonistas, uma acidentada saída num barco à pesca e um recorde de degustação quebrado facilmente por Andy. Andy, that's your 3rd order. I am hooked, Elizabeth. Call me Mr. Lamb Fries. Now, there's a man who knows when he's got something good in his mouth. You polish off that plate and you break the record. 28. That one makes 26. Stand back, everybody. The record falls tonight. Look at him go. I believe he's right. I believe that record will fall tonight. 27. It stood at 28 for nearly 2 years now. That long? Go for it, Andrew. 28. That's a tie. The new record! And it's still going. I thought that record was gonna last forever. Most folks just don't seem to have a taste for testicles no more. Testicles? Yes, ma'am. Sheep balls. That's right. Tell them why yours are so tasty. Well, the trick is, you've got to clip them off way up high. Mais de 30 anos envolvidos, o seu charme é inegável e resulta precisamente da coragem de Chevy Chase em alinhar numa história em que a sua persona é colocada em causa. Chase repete, em parte, o lado mais familiar que já tinha demonstrado com Clark Griswold em Que Paródia de Férias, felizmente casado e domesticado. Mas, ao invés do adorável alinhamento dessa personagem, Andy Farmer rapidamente revela algumas áreas cinzentas da sua personalidade. Por um lado, a opção e mesquinhez com que encara o destravado carteiro. Por outro, um ego masculino ferido, quando, incapaz de escrever o grande romance americano, faz passar por seus os contos infantis de Elizabeth. Quando a cisão se começa a desenhar entre Andy e Elizabeth, cisão essa que tem as suas sementes numa cena inicial envolvendo uma maçã,
Inesperadamente, o foco não é o de um casal em conflito com o meio que o rodeia, mas o de um casal em conflito consigo mesmo. O último terço do filme, que, para grande surpresa, faz deste também uma ótima comédia natalícia, não chega aos níveis cómicos do que veio antes, mas também não o descarrila, servindo como uma sátira aos ideais americanos de vida em comunidade, com uma referência explícita a Norman Rockwell. Com o Natal como pano de fundo, os habitantes de Redbud demonstram uma vivência idílica, fruto não da bondade dos seus corações, mas da promessa de prémios monetários pelo casal Farmer, caso estes os ajudem a vender a casa, montando um verdadeiro espetáculo para os potenciais clientes. Mail, Mr. Farmer. I'll just put it right over here on the table for you, sir. As usual, I weeded out all of the junk mail myself. But Mrs. Farmer, Mrs. Petrie asked me to bring this over to you. It's her traditional rum nut plum raisin cake of the season. Thank you. Oh, may I present Mr. and Mrs. Culbertson? Bud and Betsy. They're thinking of buying the house. Oh, is that so? Well, you won't regret it. But I'm really going to be sorry to see the Farmers go. Funny Farm pode ter desagradado aos fãs de Chevy Chase, mas é, possivelmente, a par de Fletch e que paródia de Natal, um dos seus melhores filmes, doseando a sua habitual presunção com uma desejável sobriedade. Também poderia fazer sentido chamar para esta conversa Três Amigos, o filme de John Landis que reuniu Chevy Chase, Steve Martin e Martin Short, mas isso terá de ficar para outro programa. Espero que tenham gostado destas recomendações e que sirvam para a vossa boa disposição. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube ou, se preferirem apenas o áudio, de assinarem o podcast no leitor da vossa preferência. Espero encontrar-vos por aqui na próxima semana. Até lá, boas fitas!